E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo o vídeo. Estou aqui para a nossa primeira aula de matemática EAD. Eu sou o professor Flávio e a gente vai começar com potenciação. Porém, para trabalhar com potenciação a gente precisa primeiro entender as propriedades da potência. E para trabalhar com propriedades da potência a gente vai ter que relembrar algumas propriedadezinhas básicas. Você já conhece, vai ser bem fácil para vocês aqui relembrar disso. A gente vai começar com a nossa primeira propriedade, que é a multiplicação de bases iguais, onde a gente tem uma letra A como um número, uma base igual, e expoentes diferentes. Nesse caso a gente conserva a base, porque elas são iguais, e os expoentes se somam. N mais N. Muito fácil. Vou colocar um exemplozinho aqui para a gente entender como funciona. Por exemplo, o número 2 ao cubo. Eita, número bonito. Número 2 ao cubo vezes o número 2 ao quadrado. Nesse caso a gente tem número 2 duas vezes, ou seja, são iguais, bases iguais. Conserva o número 2 e soma os expoentes. Então, 3 mais 2 igual a 5. Conservou a base, somou os expoentes, ficou 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando isso tudo, vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Se você quiser passar desse resultado aqui direto para esse, não tem problema, tá? Isso aqui é para a gente não errar na multiplicação. Vamos aqui agora para a nossa segunda propriedade, para a gente continuar a aula aqui rapidinho. A segunda propriedade é trabalhar com divisões. Nesse caso, eu vou colocar o mesmo exemplo. A elevado a m dividido por A elevado a n. Na divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Eles são iguais, então subtrai. Na multiplicação, soma. Na divisão, subtrai. Vamos colocar o mesmo exemplo aqui da propriedade anterior para a gente entender como funciona. Então a gente tem 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Nesse caso, bases iguais. Vou colocar aqui de outra forma aqui. Cubo, quadrado. Tem diferença nessa divisão para essa divisão? Não. Eu só coloquei sinais diferentes que representam a mesma coisa. A divisão com esse sinal e a divisão com esse sinal. Apesar de isso aqui parecer uma fração, é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Temos o número 2 ao cubo e ao quadrado numa divisão. Conserva o número 2 e os expoentes subtraem 3 menos 2. Vou continuar aqui. 3 menos 2 é igual a 1. 2 elevado a 1. Nesse caso, o expoente 1 ele é invisível, não precisa necessariamente estar escrito 2 elevado a 1, porque 2 elevado a 1 é 2, então o resultado 2. Facinho, né, galera? Vamos para a terceira propriedade, que a gente chama de potência de potência. Então a gente tem uma letra A elevado a m potencializado pela letra n, ou seja, potência de potência. Como a gente não tem muita operação para fazer, vamos manter aqui a letra A, e quando tem potência de potência, os expoentes se multiplicam. Então, m vai multiplicar com n. É simples, potência de potência, os expoentes se multiplicam. Vou colocar aqui no exemplo o 2. Esse 2 está ao quadrado,
Aqui o 2 ao quadrado está ao cubo, ou seja, a potência de uma potência. A gente conserva o 2 e multiplica os expoentes. Então, conservou a base e os expoentes. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Muito bem. Quando a gente tem 2 elevado a sexta, tem como fazer o resultado, é bem facinho. É multiplicar o 2 por 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a sexta potência é igual a 64. Deixa eu colocar uma letra bonita aqui. Não é tão bonita, mas deu para entender, né, galera? Vamos para a nossa quarta propriedade de potenciação. Nessa quarta propriedade a gente tem dois números. Vou chamar esses números de A e B. Eles estão multiplicados. O número A e B multiplicados estão no parêntese e esses dois números estão exponenciados a n. Nesse caso, o n ele é expoente tanto da letra A quanto da letra B. Então, ele é expoente desse e também é expoente desse. Significa que A elevado a n e B elevado a n. E o que vai ser a operação dos dois? Conserva a operação, porque a gente não está trabalhando com operações aqui ainda. Ele mantém só a conta. 2 elevado a n, B elevado a n. Igual, beleza? Vamos colocar aqui o exemplo básico. São dois números diferentes, então vou colocar o número 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Quer dizer que esse número aqui, esse expoente com 2 aqui, ele é tanto do número 3 quanto do número 4. Ele é expoente desses dois. Então, 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. E por fim, acabou o nosso exemplo aqui da nossa quarta propriedade. Fácil. Na quinta propriedade, a gente tem algo semelhante, só que numa divisão. Então, a gente tem a letra A dividido por B, elevado ao expoente n aqui. Lembra da propriedade anterior, que quando tem um expoente do lado de fora do parêntese, ele faz parte dos dois internos. Então, o n é expoente da letra A e o n também é expoente do B. Nesse caso, a gente pode exemplificar, igual a gente fez ali no anterior. 3/4 no parêntese, expoente ao quadrado lá de fora. Então, quer dizer que o 3 está ao quadrado e o 4 também está ao quadrado. Faz parte dos dois esse expoente. Vamos para a nossa sexta propriedade, onde a gente tem a letra A elevado a um expoente negativo. Como que a gente pode trabalhar dessa forma? É fácil, porque lembra quando a gente já viu nas aulas? Quando não tem expoente é o número 1 e quando não tem nada embaixo é dividido por 1 também. Então tem o número 1 invisível aqui. A gente só vai inverter essa conta para poder ter um resultado mais fácil. Então, tudo que está em cima vai para baixo, tudo que está embaixo vai para cima. Então a gente tem 1 sobre A e o expoentezinho que está negativo vira positivo aqui. Deixa eu ajeitar essa letra bonita aqui. Opa. Aí. 1 sobre dividido por A elevado a n nesse caso. A gente precisa lembrar o seguinte, a gente só pode fazer isso aqui desde que a letra A seja diferente de 0. Por quê?
não existe divisão por zero. Se você for olhar qualquer calculadora, não tem como fazer essa operação se o denominador for zero. Então A pode ser qualquer número diferente de zero para essa propriedade aqui ser válida. Por exemplo, eu vou colocar aqui no nosso exemplo corrente aqui, o 2 elevado a menos 2. Bem facinho, a gente já viu aqui anteriormente, quando não tem nada embaixo é 1. A gente passa o que está em cima para baixo, passa o que está de baixo para cima. Então a gente tem 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Ele saiu de negativo para positivo. E finaliza essa propriedade. Calma, galera, que falta só duas. São as duas últimas, eu prometo. A gente tem a sétima propriedade, onde a gente tem parecido com o anterior, só que num parêntese, onde a gente tem A dividido por B elevado a menos N. É o mesmo esquema que a gente viu antes. Passa o que está de cima para baixo, o de baixo para cima, e o expoente vira positivo. Então a gente mantém a estrutura. Passou o que está embaixo para cima, o de cima passou para baixo e o expoente manteve, só mudou o sinal para positivo. Vou colocar aqui o nosso 3 quartos. 3 quartos a menos 2. É a mesma coisa que 4 terços ao quadrado. Gente, que parêntese horrível. Vou fazer bonitinho aqui, ó. 4 terços ao quadrado. Pronto. Invertemos a posição do numerador e denominador e o expoente virou positivo. Tranquilo, tranquilo. Oitava e última propriedade. Eu falei que essa era a última, galera, não se preocupa. Agora a gente tem aqui uma propriedade bem legalzinha. Quando a gente tem a letra A, um número A qualquer, e o expoente está numa fração, galera. Vamos lá, a gente tem aqui M dividido por N. Isso aqui é uma fração expoente. Lembra que a gente já viu nas aulas, lá no quadro, que o inverso da soma é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão e o inverso da potência é a raiz. Exatamente. E a gente tem uma forma muito fácil de lembrar como isso funciona. Eu vou apagar isso aqui rapidinho. Vou fazer no canto aqui para a gente entender melhor. M sobre N. Vamos supor que... deixa eu botar aqui um caneta diferente. Ah, tá claro demais. Opa. Vou colocar aqui, amarelinho. Vamos supor que aqui tem um sol. Esse sol aqui maravilhoso. 40 graus aqui de Gurupi. Tudo que tá do lado de fora tá no sol, a gente tem uma posição específica para ele. E tudo que está na sombra, a gente também tem uma posição específica. Por exemplo, quando a gente vai transformar isso aqui em raiz, o que está do lado de fora vai para o lado de dentro. O que está no sol vai para a sombra. E o que está na sombra vai para o sol. Então, se o N está na sombra, ele vai para o sol aqui. E se o M está no sol, agora ele vai para a sombra aqui. E o número A, que é a letra A nossa aqui, se conserva. Então mudou a posição. M foi para o sol, M que estava no sol foi para a sombra, o N que estava na sombra foi para o sol. Vou colocar aqui um exemplinho básico para a gente. Vamos lá. 2 elevado a 3 quartos. Deixa eu reduzir aqui. Ok, beleza. Vamos lá, quem está no sol aqui? Número 3. Se o número 3 está no sol, ele vai para a sombra, na forma de 2 terços. E o número 4 está na sombra, ele vai para o sol, para a raiz aqui, ó, a raiz quarta. Inverteu.
que estava na sombra foi para o sol, o que estava no sol foi para a sombra. Facinho, facinho, né, galera? Então, foi isso. Obrigado a todos. Vocês vão receber alguns questionários para fazer. Se precisar tirar dúvida, enviar alguma cartinha, algum recadinho, pode deixar com a escola que eu vou ler e responder a todos, tá? Muito obrigado, galera. Um abraço e até mais.